Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Dando continuidade à nossa saga, né, percorrendo a coleção da Thomas Nelson do C.S. Lewis, a gente já conversou um pouquinho sobre a anatomia do luto, sobre a abolição do homem. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, A Última Noite do Mundo. O título é bem legal, a capa é belíssima e já parto da seguinte questão, né? E se hoje for a última noite do mundo? É exatamente isso que o C.S. Lewis vai tratar nesse livro. Na verdade, esse livro aqui é um compilado com 7 ensaios que C.S. Lewis escreveu para não ter que tratar, como são assuntos muito variados e ficaria meio que inviável a gente tratar todos eles de um vídeo curtinho, né? Então eu resolvi tratar do capítulo 7, que é o título do livro, que é o ensaio que se chama A Última Noite do Mundo. Nesse ensaio, o C.S. Lewis ele vai reconhecer, né, que ele não é especialista no assunto, ele não é um especialista em escatologia, ele é só um leigo que vai discorrer um pouco sobre esse assunto, né? E ele vai tratar desse tema a partir de dois aspectos. Que ele vai chamar de problema teórico e outro de um problema prático. Ele vai falar sobre o autor, eu acho que Schwartz. Schwartz vai dizer que Jesus é um homem do seu tempo. E como era muito comum na época de Jesus a pregação apocalíptica, ele vai falar que a pregação apocalíptica está também no ensino de Jesus. Sendo que, como Jesus é um homem do seu tempo, parte do ensinamento dele está ligado ao tempo dele e parte do ensinamento dele transcende. Então, Schwartz vai afirmar, ou a crítica vai afirmar de maneira geral, que você tem que absorver aquilo que transcende no ensinamento de Cristo, por exemplo, o amor ao próximo, e aquilo que é marcado como algo do tempo dele tem que ser deixado de lado, ou seja, a pregação apocalíptica de Jesus que faz parte do ensinamento de Cristo. Ele vai usar o exemplo de William Shakespeare, por exemplo. William Shakespeare acreditava no direito divino do rei. E ele vai falar que essa era uma compreensão que Shakespeare tinha porque fazia parte do contexto medieval que ele estava inserido. E isso pode ser descartado. Agora, a compreensão que Shakespeare traz do coração humano nas suas peças, na sua obra, isso sim transcende o tempo de Shakespeare. Então isso tem que ser considerado. Então você tem que analisar Shakespeare nessa ótica. E aquilo que é marcado do tempo dele, você descarta. C.S. Lewis ele vai chegar à seguinte conclusão, ele vai falar que quem vai definir o que é transcendente no ensino de Cristo e o que é marca do tempo da época dele. Por exemplo, ele vai falar que a nossa geração sempre vai fazer esse juízo de valor de acordo com a sua conveniência ou de acordo com as suas crenças. Entende? Então ele vai dizer que essa não é a base, não é a perspectiva correta. Mas ele falou que a questão correta a ser tratada é a questão principal no ensino de Cristo, principalmente a parte apocalíptica de Cristo. A pergunta correta a se fazer é a seguinte: o juízo final, o fim do mundo, é uma verdade? O fim do universo é uma verdade? É verdadeiro ou é falso? Essa que é a principal questão que ele diz que precisa ser abordada, né, para começar essa discussão. Então, para eles, a questão verdadeira é: o fim do universo, ele é verdadeiro ou é falso? A partir disso, ele vai falar que a gente tem um problema teórico. Qual é esse problema teórico? Ele vai falar que o problema teórico é o pensamento desenvolvimentista evolucionista que a gente tem. Que vai imaginar que que a história da humanidade está em constante progresso até atingir o paraíso perfeito aqui na Terra, de maneira bem simplificada. Ele vai falar que essa perspectiva de compreensão da história nem sempre foi assim. Na verdade, em muitas outras culturas tinha uma compreensão da história em ciclos, que a história era em ciclos, né? Até acontecer uma espécie de cataclismo, ou chegar no ápice, depois ela tem um novo início. Ou então, em muitas outras culturas, a compreensão da história era um declínio, né? Você tinha um estágio de ouro e esse estágio de ouro está declinando até chegar ao fim. De uma era de ouro até chegar ao declínio que a gente tem atual, né? Mas essa compreensão, essas na verdade eram as duas grandes divisões que se tinha de compreensão da história. Isso mudou com o cristianismo e mudou também principalmente a partir da Revolução Francesa. Porque a partir da Revolução Francesa,
desenvolveu-se a crença que a partir da razão, a partir da ciência, o homem iria alcançar alcançar a paz, a fraternidade, e a partir daí isso iria se espalhar por toda a raça humana. Isso ficou muito forte, essa crença ficou muito forte. No século XIX, mais ou menos, que você tinha a crença de que desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo a ciência, a gente conseguiria estabelecer o paraíso aqui na Terra, né? Então, achava-se que o problema, de certa forma, era a religião. Todos os conflitos que a gente tinha era por conta de religião. Lembre-se que as guerras religiosas, elas marcaram de maneira muito negativa a Europa. Então, principalmente a partir da Reforma Protestante. Então, acreditava que se você se afastasse da religião, o homem conseguiria, de certa forma, até mesmo alcançar a paz, alcançar a fraternidade com base na razão, né? E essa crença ficou muito mais enraizada no século XIX, com a revolução, no ápice, né, da segunda revolução industrial e tudo mais, sendo que quando chega o século XX, essa crença ela meio que ela se esvai, porque chega no século XX, você tem Grande Depressão, você tem a Grande Guerra, você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem a gripe espanhola, você tem a Guerra Fria com a eminência de uma catástrofe a nível global, você tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Que o ser humano chegou na verdade, o que se viu é que mesmo com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o ser humano usa isso para poder oprimir e destruir o próximo, seja em campos de concentração, seja com armas nucleares, enfim. Então, essa crença de que a humanidade estava amadurecendo, estava progredindo para algo melhor, estava caminhando para que uma geração vivesse melhor do que a outra, isso meio que ruiu no século XX, essa crença. E o Lewis, quando escreve esse tratado, eu acho que na década de 50, na década de 40, perdão, ele já está falando que essa crença na evolução, nesse desenvolvimentismo da humanidade, que isso é um mito, que isso não é verdade. Entende? Isso ficou bem claro no século XX, porque a gente viu que mesmo, até agora, recentemente, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, não conseguimos barrar, por exemplo, a Covid, que matou milhões de pessoas. Na verdade, a própria ciência, o desenvolvimento da ciência, acabou abrindo precedentes para isso, porque se as nossas viagens não fossem tão rápidas, se nós nos deslocássemos de maneira tão rápida no mundo, talvez o vírus não teria se transformado de uma endemia em uma pandemia, por exemplo. Então, Lewis está falando que esse é o primeiro problema teórico, porque, por exemplo, o marxismo acreditava que do mercantilismo a economia se transformaria no capitalismo. O capitalismo, a partir da luta de classes entre o proletariado contra a burguesia, você aos poucos iria implementar o socialismo, do socialismo você implementaria-se o comunismo, que seria o paraíso na Terra. Então, dentro da perspectiva marxista, a humanidade marcha de maneira inexorável para um progresso e para uma evolução. Por que isso se torna um problema teórico? Porque a crença de um fim súbito, a crença de um fim trágico e repentino da humanidade, vai contra ao pensamento de que nós estamos progredindo, que nós estamos amadurecendo. Então, esse é o primeiro choque que você tem, nessa crença no desenvolvimento, nessa crença evolucionista da humanidade com relação ao fim súbito, que é o que está baseado no ensinamento de Cristo. Então, ele vai falar que a partir dessas ideias, essa percepção de que nós estamos caminhando sempre em direção ao progresso, ele vai falar que isso é um mito, né? E de certa forma, um mito moderno, porque é um mito bem recente. O segundo aspecto que ele vai tratar é o aspecto prático com relação ao ensinamento de Cristo e de sua volta. Porque ele vai falar que o ensinamento do retorno de Cristo é um elemento fundamental da fé cristã, faz parte da fé cristã. Esse ensinamento ele não pode estar atrelado a previsões
porque é uma falha muito grande, de certa forma, muitas pessoas tendem a tentar prever e datar a volta de Cristo. Ele falou que isso é um erro absurdo, que isso não se deve fazer. Isso o próprio mestre se orientou nesse sentido. Ele falou que o ensino de Cristo com relação ao seu retorno consiste em 3 aspectos fundamentais. O primeiro é que ele vai retornar. O segundo é que a gente não sabe quando ele vai voltar. E o terceiro é que nós devemos estar sempre prontos para isso. Deus ele vai destacar que a vida ela é curta, ela é precária e ela é provisória. Isso é a vida de nós como indivíduo. Mas se você repara, olha para a história, isso se aplica também a impérios e civilizações, porque grandes impérios ruíram, grandes impérios caíram, entende? Então ele fala que o fim do mundo, na verdade, a volta de Cristo é uma volta não apenas do fim do mundo, mas vai se abrir não um fim por si só, mas vai ser o grande juízo, onde o próprio Cristo vai vir e vai julgar as nossas ações. Com base nisso, ele vai falar que você crer no fim do mundo, ou crer no juízo final, não quer dizer que você vai ter uma postura apática com relação ao mundo, ou que você vai ficar, cruzar os braços e esperar o retorno de Cristo. Mas isso vai implicar em você saber que há um juízo, em você rever as suas ações e você trabalhar, né? Como a metáfora é uma parábola que o próprio Cristo usa, né? Que nós devemos trabalhar na lavoura do Senhor para que quando ele volte, ele encontre a gente trabalhando. Ou seja, o cristão, de maneira geral, ele tem que trabalhar para o bem comum, ele tem que trabalhar para o bem da cidade, para o bem da sociedade que ele está inserido, fazendo o que lhe é devido, para que quando Cristo volte, encontre ele ativo, encontre ele trabalhando, encontre ele fazendo o que deve ser feito e não dormindo, e não, né, apático. Então, o próprio ensinamento de Cristo é uma motivação, do retorno de Cristo é uma motivação para que o cristão ele seja relevante dentro da sociedade, né? E trabalhe para o bem dela de maneira geral. Então, é mais ou menos isso que esse ensaio que ele trouxe para a gente da última noite do mundo. Tem mais pontos que ele vai tratar aqui. Ele usa uma metáfora também da peça, que nós não somos nem o diretor da peça, ele vai tratar a vida humana, né, nesse sentido. Nós não somos nem o diretor da peça, nem estamos na plateia, mas nós estamos atuando no palco da vida. E que devemos atuar da melhor maneira possível para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E é basicamente esse. Tem outros ensinamentos dentro desse livro, é bem interessante. Vale a pena ler todo o livro, porque ele vai tratar de muitos aspectos, muitos assuntos bem interessantes nesse livro mesmo. E é isso. Talvez na semana que vem eu traga a resenha de mais um desses livros, vou definir ainda. Até lá. E respondendo a pergunta que Lewis faz no início, né, se o fim do universo é verdadeiro ou falso, ele vai concluir que tanto os cientistas como teólogos concordam de que o universo ele vai chegar ao fim. A diferença é que os cientistas afirmam que o universo ele vai acabar de maneira lenta e gradual. Por exemplo, o Sol, as estrelas vão esfriar e tudo mais. Agora, os teólogos já acreditam que esse fim vai ser súbito e repentino. Agora, se você crê em Cristo, você crê nos ensinamentos do Mestre, cabe a gente estar preparado, entendeu? Estar pronto e continuar trabalhando na lavoura do nosso Senhor até que Ele volte. Esse é o recado final que eu queria deixar. Forte abraço.